Olá, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos assistem pelas redes sociais. Começa a edição desta quinta-feira, 23 de maio de 2019. Hoje nós temos 3 vídeos espetaculares, por isso eu vou falar rapidinho. No primeiro, eu conversei com o deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho, do PT de São Bernardo do Campo, que hoje explodiu aí nas redes sociais, nos noticiários, porque ele votou a favor do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Isso causou um espanto geral. Eu liguei para ele hoje à tarde, ele confirmou, disse, votei mesmo, mas votei errado. Quando eu percebi, pedi para mudar o voto. Era a votação da medida provisória MP, que tira o COAF do Ministério da Justiça e passa para a Economia. Mas ele gravou um vídeo para a gente, que a gente vai ver agora. Estimado amigo Joaquim, meu irmão, obrigado pela sua ligação. E eu aproveito a oportunidade para lhe enviar uma mensagem dizendo o seguinte: de fato, eu votei, rapaz, mas votei errado. Eu, acostumado a votar sim na obstrução que nós estamos fazendo aqui, de repente, em 16 anos de mandato, eu pela primeira vez votei errado. Mas imediatamente eu peguei o microfone do plenário e retifiquei o voto, viu? Votei de acordo com minha bancada para que o COAF permanecesse no Ministério da Economia. Tá bem? Está esclarecido, né? E conte comigo, eu estou à sua disposição sempre. Tchau. O segundo vídeo de hoje é dessa jovem deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo. A Tabata, que morou aqui no Heliópolis, nossa vizinha, tem feito um trabalho fantástico na área de educação. Ela protagonizou um debate com o ministro da Educação ontem, na Comissão de Educação da Câmara Federal, que é histórico e merece ser visto. Por isso a gente vai assistir agora. Bom dia a todas e a todos. Cumprimento o presidente Pedro Cunha Lima, presidente Marcivânia, o senhor ministro de Estado da Educação e todos os presentes. Ministro, essa terceira vez que eu tenho um contato com o material apresentado, com a sua apresentação, no Senado, no plenário aqui, e me incomoda que a gente não consiga ir além, a gente não consiga dar um próximo passo. Eu já entendi qual é o diagnóstico, acho que todo mundo que trabalha com educação conhece as metas do PNE, sabe como a gente está em relação a elas, é por essa preocupação que estou aqui no meu primeiro mandato. Já entendemos também quais são as prioridades, diretrizes do senhor, do governo, mas falta o próximo passo, e eu não vejo essa apresentação se evoluir conforme vou acompanhando as reuniões. Na transição do Vélez para o senhor, a gente estava muito preocupado já com o estado da educação brasileira. Eram polêmicas, atrasos, desmandos, paralisações, e me preocupa entender que a gente não avançou muito, que muitas das perguntas que a gente tinha naquele momento, elas permanecem relevantes ainda hoje. E é na busca por essas respostas, para tentar fazer um diagnóstico, para poder apresentar soluções, que a gente criou aqui na Câmara a Comissão Externa de Acompanhamento do MEC. Porque a gente não podia esperar mais 3 meses e meio, mais 4 meses, e chegar no segundo semestre concluindo que sim, esse ano foi perdido para a educação, que sim, quase nada foi feito. E eu queria externar um pouco aqui nessa reunião quais são nossas perguntas, quais são nossas preocupações, porque eu queria que isso fosse debatido aqui, e não o que a gente está vendo, e não toda essa polemização. Quando a gente fala do MEC em si, temos 6 secretarias, 10 autarquias, e a gente busquei no site ainda ontem, fizemos requerimentos que já foram encaminhados, a gente respondeu ao único convite que recebemos da comissão externa, só que a gente não conseguiu a resposta ainda. Com a reestruturação que aconteceu, o que fica com cada secretaria? E o que ficou de fora? Quem vai cuidar disso? De novo, quando que os programas vão ser implementados? Quando que eles vão ser desengavetados? Quais são os prazos? Quais são os comos? Quando que essa apresentação que o senhor está trazendo vai além do diagnóstico, vai além das diretrizes? Tem 5 áreas que, no nosso entendimento, estão sim prejudicadas, correm o risco sim de não acontecer ou de serem atrasadas, e eu não vejo o senhor falando sobre isso. A execução do orçamento, se a gente fala desse cenário de cortes, a primeira coisa que um gestor faz é entender
o corte vai ser específico aqui e é assim que a gente vai dar conta. O Enem está sim ameaçado. A gente tem um risco de segurança da prova, a gente viu o que aconteceu com a nova licitação e não dá só para falar que está tudo bem, a gente precisa de uma coisa um pouco mais concreta do Ministério. Quando a gente fala das provas avaliadoras, elas são importantes não só para o MEC, mas para gestores municipais e estaduais poderem planejar a educação, conseguirem fazer uma análise histórica. Então, não dá do dia para a noite para falar que vai ser por amostragem e não explicar qual que vai ser essa amostragem. Quando a gente fala da implementação da base comum curricular, os municípios não receberam resposta do MEC ainda, estão aguardando. E já emendando, quando a gente fala da formação de professores, por tudo que eu pesquisei e perguntei ao senhor e ao MEC, isso está engavetado. Como que a gente vai implementar a base? Como que a gente vai implementar a reforma do ensino médio se a gente não dá conta hoje nem de fazer uma formação séria e continuada dos nossos professores? E eu queria dizer que recebemos o convite do senhor ontem para uma reunião com a comissão externa, já respondemos, estamos buscando um horário, um dia para poder nos reunir, mas me incomoda que a resposta a tudo seja um pedido de reunião. Naquele dia o senhor falou que tinha me convidado 3 vezes, eu desmenti, já entenderam que não chegou o convite, não sabe o que aconteceu, etc. Superado. Agora o ponto é que a população precisa dessa resposta, não sou eu individualmente em uma reunião, não é o deputado Edilvan, enfim, não é pessoas únicas. Precisamos disso no site, de uma resposta para todo mundo, nessa comissão da educação, para a população saber. Não acho que tudo se resolve em reuniões individuais. A gente está falando da educação brasileira, da educação pública, e já estamos quase no final de maio. E quando eu falo sobre isso, de novo, não é para atrapalhar, não é para polemizar, não é para apontar dedos, é para fazer um trabalho sério e entender o que está ameaçado, quais que vão ser os impactos e como que a gente pode agir, mas hoje não há essa transparência. De novo, no site está o planejamento estratégico da última gestão. Em que mês que isso vai subir? Em dezembro? Então, essa é a nossa preocupação. Concordo com o que o senhor trouxe sobre o Fundeb, de fato, é extremamente relevante, tem que ser um indutor de boas práticas, tem que levar a qualidade, tem que ser mais redistributivo, defendo uma maior complementação da União, e acho que a gente gostaria de ouvir o seu compromisso quanto a isso, precisamos elevar, ir para outro patamar, mas, de novo, sinto falta desse próximo passo. Já concordamos que o Fundeb é importante, concordamos na análise feita, mas qual que é o próximo passo do MEC? O que o MEC vai fazer efetivamente para poder responder à sociedade sobre isso? Aqui, sob a liderança da deputada Dorinha e de outros deputados, a gente está construindo uma proposta, mas o MEC vai ficar passivo nesse processo? E vou falar de novo da questão dos cortes, porque todas as vezes que a gente confronta o senhor sobre isso, vem dados incorretos, vem uma manipulação da situação, e eu acho que isso é perigoso. A sociedade brasileira como um todo ainda não conheceu o ensino superior. Meu pai não fez o ensino fundamental, minha mãe só pôde fazer o ensino médio aos seus 40 anos, então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Eu trouxe aqui o exemplo da Universidade Federal Fluminense, não porque seja melhor ou pior, mas porque é uma das primeiras a ser impactada, porque eu quero confrontar um pouco do que está sendo dito. Eles começaram um ano com um déficit muito grande. Para quem não sabe, isso quer dizer com uma dívida grande, não tinham dinheiro para cumprir o que tinham planejado. Fizeram um trabalho técnico que se espera de um gestor, que é você ir linha a linha e falar, vou cortar de telefonia, vou cortar de segurança, vou tirar daqui, e o aprendizado não vai ficar prejudicado. Conseguiram economizar 34% do orçamento previsto para esse ano. Tentaram uma reunião com o MEC para pedir ajuda com o que faltava. Não conseguiram essa reunião. E aí o que acontece? Eles que já tinham esse déficit, não tinham dinheiro adequado para o ano inteiro, recebem a notícia de que, por balbúrdia, vão perder 31,2%. Quando a gente reclama, quando a gente fala que esse não é um termo da administração pública, recebe um corte de mais 7,2%. Então, uma universidade que começou um ano com déficit, perde 38,4% do seu orçamento discricionário. Não dá para assumir que está tudo bem, porque não está tudo bem. E quando o senhor fala contingenciamento não é corte, concordo que não é, mas precisamos ser honestos e dizer que provavelmente, com grande chance, será corte. Porque só não vai ser corte se a gente tiver um crescimento acima do esperado para a economia brasileira. Não é o que as projeções estão mostrando, a gente está diminuindo as projeções do PIB, mesmo que se passe a reforma da Previdência, a economia não vai melhorar esse ano, os 2,5 bi da Petrobras não dão conta do corte de 7,4 bi que a educação já recebeu, não dá para falar que é 3,4%, o senhor e as faculdades não podem cortar daquele dinheiro que elas têm para
aposentadoria, salários, etc., é como falar, olha, cortei a metade do bolo, agora coma a mesa. A mesa não está disponível. E o senhor não pode falar que as contas estão pagas até setembro, porque não é verdade, tem dificuldades hoje, pedindo ajuda para a prefeitura, negociando com terceirizados. Então, para concluir, a população já repudiou nas ruas o ativismo arbitrário do senhor do Ministério da Educação, queremos fazer um trabalho sério, falando do que importa e sendo contra as teorias conspiratórias que muito pouco contribuem para a educação brasileira. Muito obrigado. Começar com a deputada Tabata. Próximo passo, não vejo evolução das propostas, mas, assim, quanto ao diagnóstico, a senhora acha que a gente conseguiu passar um cenário, essa é a visão do MEC, a gente está acompanhando. Esse ano foi perdido para a educação, bom, não é que esse ano foi perdido para a educação, a gente está caminhando para ter uma década inteira, os últimos 10 anos perdidos no Brasil, não só para a educação, para tudo, para a economia, para emprego. O Brasil, nos últimos 10 anos, ele afundou. Enem está ameaçado? Não está ameaçado, e peço para que esse tipo de informação não seja divulgado, porque não é verdade, e isso causa um mal-estar na população. O Enem está garantido, de fato, a licitação tinha 7 anos, o contrato a gente conseguiu, foi ao TCU para pedir um waiver, porque o contrato deveria ter sido renovado, um contrato tinha 7 anos, a gráfica pegou fogo, a gente conseguiu resolver isso rapidamente e está garantido o Enem. E quanto às informações que eu dou, todas elas, se alguma for mentira, tem TCU, AGU, CGU, Ministério Público, todo mundo pode me pegar. Então, assim, as informações que a gente passa são as informações que não são distorcidas, as informações todas são checadas e a gente tem que cumprir isso. Formação de professores, sim, queremos investir, recebemos o convite, mas não chegou o convite. Ali, no plenário, eu tentei ser gentil. A gente mandou para a sua equipe, a gente depois vai disponibilizar. Por favor, vai estar no Twitter, 4 envios para a sua equipe. A sua equipe talvez não tenha passado para a senhorita, mas aí é uma questão de gestão da equipe da senhorita, perdão. Não é problema. Perfeito. A gente vai estar disponibilizando isso, tá? Foi enviado para a sua equipe. Na verdade, foram 4 interações. O MEC não está passivo, o MEC não está passivo na manipulação da situação. Bom, essa parte daqui. Já pode distribuir agora? Então, pode distribuir, tá? Vai passar aqui para distribuir. Os 4. Todos temos as nossas histórias, algumas histórias são mais pesadas que as outras, Deus dá a cruz conforme a sua capacidade de carregar. Eu respeito a sua história, minha história de superação, todo mundo tem a sua história. As familiares. A gente recebeu outra informação, senhorita Tabata, a gente recebeu, sim, a universidade, os 2 secretários, está disponibilizado na nossa agenda, a gente já falou com o professor, com o reitor da Universidade Federal Fluminense, tanto o Fogel quanto o Arnaldo, que são os responsáveis, secretário executivo, secretário do ensino superior. Ele é muito educado, é um médico, ele tem deficiência para se locomover, ótima impressão que a gente teve dele. A gente está encaminhando as situações, está conversando. O orçamento deles, em 2019, de 2 bilhões, o contingenciamento foi de 55 milhões, 2,5% de contingenciamento. E a gente está administrando isso de uma forma democrática. Quem foi citado e ofende de alguma forma, a citação ofende a sua imagem, a gente vai dar tempo para o parlamentar, sim, se defender. Obrigada, presidente. Eu queria só começar dizendo que, nesse momento, eu estou entrando com um processo por danos morais contra o senhor por distribuir uma comissão pública, não apenas o meu número pessoal, prints com o meu número pessoal, da minha equipe, com mentiras, o que é pior. Isso é um constrangimento, isso não é uma atitude de um ministro. Envergonha, eu tenho vergonha da gente estar aqui, eu cobrando planejamento estratégico, falando de coisas sérias, com respeito, e o senhor me responder com isso, que é falta de maturidade, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, né? Já que a gente vai entrar nesse nível de debate, o senhor falou de 4 convites feitos pelo senhor. Só faltou combinar com a equipe, porque as 3 datas que vieram foram de avisação do Vélez. O senhor tomou posse dia 9 de abril e compartilha com o público 3 convites, sendo que o último foi feito dia 1 de abril. Pelo menos faça as contas, para não passar constrangimento também. São 3 convites, não são 4, da gestão anterior, e vamos falar de um por um. O primeiro
primeiro foi feito, de novo, no meu número pessoal, que o senhor acabou de distribuir para todo mundo, pela Tânia, que é uma amiga, que eu tinha muito orgulho de estar no MEC, que infelizmente saiu. E nesse convite, eu confirmei a minha presença, faltou também colocar a segunda parte da conversa, e ela cancelou o evento. Então, primeiro convite do Vélez, justificado. No segundo convite, o senhor mandou, não sei quem mandou, para o meu WhatsApp pessoal, não era um contato pessoal, e eu vou lhe lembrar, porque isso é muito escandaloso. Convites a parlamentares se faz ao e-mail, ao telefone oficial, não ao informal. E o terceiro foi uma pessoa da minha equipe me representar, ainda na gestão do Vélez. O senhor não tem o direito de questionar a minha gestão. Ao contrário do senhor, eu conheço e confio na minha equipe, tenho muito orgulho do trabalho deles e saberia dar uma resposta. Ao não saber dizer onde será o planejamento estratégico, mais uma vez o senhor tenta polemizar, traz mentiras, esquece de fazer o trabalho direito e tenta constranger o parlamentar. Estou entrando com o processo, a gente vai resolver isso lá. Legal, agora a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta vocês vão ver um vídeo do governador João Dória, hoje cedo no Palácio dos Bandeirantes, anunciando desenvolvimento econômico. Vale a pena conferir logo depois do comercial. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Mencionar que nós vamos criar 11 polos de desenvolvimento. Os polos são os seguintes: o Agritec, Aeroespacial, Serviços Tecnológicos, região de Campinas, Piracicaba e Ribeirão Preto. O segundo polo, Alimentos e Bebidas, Marília, Bauru, São Carlos, Barretos, São Paulo, Piracicaba e Campinas. Terceiro polo, Automotivo, Sorocaba, Campinas, Piracicaba, o ABC e o Vale do Paraíba. Quarto polo, Biocombustíveis, Barretos, São José do Rio Preto, Araçatuba e Presidente Prudente. Quinto polo, Couro e Calçados, Franca, Bauru e Araçatuba. Sexto polo, Derivados de Petróleo e Petroquímico, Baixada Santista, Piracicaba, Bauru, São Paulo, Vale do Paraíba. Sétimo polo, Ecoflorestal, Vale do Ribeira. Oitavo polo, Metal Metalúrgico, Máquinas e Equipamentos, Ribeirão Preto, Piracicaba, Sorocaba, Central, São Paulo e Vale do Paraíba. Nono polo econômico, Químico, Borracha e Plástico, Baixada Santista, São Paulo, Campinas, ABC, Vale do Paraíba. Décimo polo, Saúde e Fármaco, Ribeirão Preto, Campinas e São Paulo. 11º, Têxtil, Vestuário e Acessórios, São Carlos, Itapetininga, Sorocaba, São Paulo capital, Vale do Paraíba. Quero mencionar também, antes da apresentação que será feita pela Patrícia, os 6 pilares que representam a essência do programa do Polo de Desenvolvimento Econômico. A informação vai para vocês, empresários e empresários, dirigentes de entidades e associações de classe empresarial que aqui estão, os parlamentares, prefeitos e os representantes também da academia,
que estão aqui, são várias universidades que estão aqui com seus reitores. Primeiro, um ambiente de negócios adequado e desburocratização, otimização completa de processos, fast track de vistos, licenças e tudo aquilo que representar ações do governo do Estado de São Paulo para acelerar processos e agilizar a entrega das demandas do setor produtivo, incluindo autorizações ambientais. 2. Financiamento. Acesso facilitado a linhas de crédito da Desenvolve SP, que é o nosso banco de desenvolvimento, cujo presidente está aqui presente. O apoio da Invest SP, que é a nossa Apex de São Paulo, cujo presidente também está aqui. E vamos também facilitar a demanda junto ao BNDES, que é nosso parceiro nesta iniciativa, com o seu atual presidente. Terceiro aspecto, fiscal e regulatório, simplificação tributária e unificação de impostos. Somos totalmente a favor de todas as medidas do Plano Federal e, obviamente, naquelas que cabem ao governo do Estado, de simplificação tributária e unificação de impostos. O Brasil paga impostos demais e gasta tempo em excesso administrando a quantidade de impostos que hoje são praticados nos estados e pela União e os municípios. Quarto aspecto, infraestrutura e serviços. Uma visão clara e objetiva do governo de São Paulo, desestatizante, nós já anunciamos isso, programa que vai atingir rodovias, ferrovias, a hidrovia Tietê-Paraná, o Porto de São Sebastião e igualmente a hidrovia Tietê-Paraná. Vai envolver também todos os serviços de balsa e interconexão fluvial e marítima no litoral de São Paulo, litoral norte, Baixada Santista e litoral sul, que também a implantação na área ferroviária do Ferroanel e das duas linhas já autorizadas pelo governo federal, que serão implementadas neste segundo semestre, ligando Santos, São Paulo, Vale do Paraíba, Santos, São Paulo, região metropolitana de Campinas, até Americana. Igualmente, neste tema, o nosso apoio integral à decisão do governo federal, que provavelmente, não estou aqui antecipando, mas provavelmente será decidida no segundo semestre deste ano pela privatização do Porto de Santos, que, repito, o governo do Estado de São Paulo é francamente favorável a esta decisão, caso seja materializada pelo governo federal. Quinto aspecto, investimento em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia, linhas de financiamento específicas e fomento à pesquisa aplicada, sobretudo através do IPT e da FAPESP, dois órgãos que são referência nacional e internacional, com técnicos, com especialistas, com engenheiros, com profissionais, professores, o mundo acadêmico e o mundo privado, construindo pontes e parcerias através do investimento em pesquisa. São Paulo é um estado que acredita em pesquisa e a secretária Patrícia Ellen tem autorização e recursos para incrementar pesquisas no estado. E também vamos buscar apoio do setor privado para pesquisas determinadas que representam benefício direto para os setores produtivos em São Paulo. E o sexto aspecto, qualificação de mão de obra, cursos customizados e adequados às demandas da região pelo Centro Paula Souza através da FATEC, das FATECs e das ETECs, instituições sólidas, capacitadas historicamente. Isso não é um fato de 5 meses, é um fato de 5 décadas e que estamos colocando e fazendo foco para ajudar o setor produtivo nos polos que foram aqui anunciados. Quanto mais qualificada a mão de obra, melhor a qualidade do serviço que será prestado ao setor privado, mais geração de emprego, mais velocidade na contratação destes profissionais, eles e elas, e ao mesmo tempo com a garantia de uma qualificação de mão de obra que dá estabilidade funcional por competência e não por amparo legal ou qualquer outro tipo de vantagem assistencialista aos funcionários qualificados pela ETEC e pela FATEC nas respectivas áreas e nas regiões do estado de São Paulo. Como penúltima informação, antes da sua apresentação, Patrícia, quero dizer que nós já começamos este programa e já anunciamos,
mas é sempre bom lembrar, empresas que, aceitando as condições estabelecidas pelo governo do Estado de São Paulo, já anunciaram e formalizaram investimentos. Portanto, empresas que não estão à espera da aprovação da reforma da Previdência, que virá e será útil para o Brasil e vai abrir as comportas para grandes investimentos em todo o país, especialmente em São Paulo. Mas essas empresas tomaram as suas decisões fundamentadas no mercado de São Paulo, no mercado brasileiro, na capacidade de exportação e iniciativas que nesses 5 meses, na qualidade de governador do Estado de São Paulo, ao lado de uma brilhante equipe, nós pudemos implementar rápida e eficientemente. Essa semana mesmo eu estive em São Bernardo do Campo, na Scania, com o presidente para a América do Sul, para o Brasil, e a Scania anunciou um investimento adicional de 1 bilhão e 400 milhões de reais, fora os investimentos que já tinha colocado no seu pipeline, e a garantia de mais 400 novos empregos. Investimentos que serão feitos de 2020 até 2024. A General Motors do Brasil, revertendo uma decisão mundial que era para o fechamento de 2 das suas fábricas no Brasil, em São Caetano do Sul e em São José dos Campos, revertemos a decisão mundial da General Motors, que foi anunciada em Detroit. As fábricas não serão fechadas, nós estamos mantendo 65 mil empregos, 25 mil diretos, 40 mil na cadeia produtiva, e a General Motors já anunciou aqui mesmo nessa sala, alguns de vocês estavam presentes, um investimento adicional de 10 bilhões de reais nestas 2 fábricas, a garantia de mais 1.200 novos empregos, sendo que o aporte será feito igualmente de 2020 até 2024. O anúncio foi feito pelo presidente Carlos Zalewger, presidente da América do Sul e presidente para o Brasil da General Motors do Brasil. Na fábrica da Honda, em Tirapina, estivemos lá, Rodrigo Garcia, eu, Patrícia Henning e Henrique Meirelles, a inauguração da nova fábrica, 2.000 novos empregos adicionais até 2021 e um investimento adicional de 1 bilhão de reais, além dos investimentos já consolidados na fábrica que inauguramos. Aproveito para anunciar a chegada do nosso secretário da Fazenda, Henrique Meirelles. Bem-vindo, Meirelles. Também quero mencionar que, fruto de entendimento consolidado no Fórum Econômico Mundial em Davos, no último mês de janeiro, onde nós tivemos a convite do Fórum e do seu presidente, nós formalizamos com um grupo baseado em Singapura, o Grupo da Indochina, a sua base em Singapura, o conglomerado Wild Golden Eagle, em Lençóis Paulista, Bauru e Botucatu, um investimento de 7 bilhões de reais em 30 meses, a começar em janeiro de 2020, e a garantia de 7.000 novos empregos. O conglomerado vai atuar fundamentalmente na área de celulose. A Qualcomm também em Jaguariúna, nós tivemos igualmente em Davos a reunião com o presidente mundial da Qualcomm e depois aqui no Brasil com o presidente mundial, o presidente para o Brasil, o presidente da América do Sul. A Qualcomm garantiu um investimento de 623 milhões de reais na sua nova fábrica de semicondutores em Jaguariúna e a garantia de 1.000 novos empregos. Tudo isso nos 3 próximos anos, 2020, 2021 e 2022. Hyundai, em Piracicaba, um anúncio de 133 milhões de reais na sua fábrica e 100 novos empregos para trabalhadores brasileiros que vivem em São Paulo. E por último, mas não menos importante, na Procter & Gamble, na P&G, em Louveira, estivemos lá na semana retrasada, inaugurando um novo centro de inovação com a presidente mundial da Procter & Gamble, a presidente para o Brasil e a América do Sul, gerando 150 novos empregos e 200 milhões de investimento. Aqui, meus caros membros da academia, tecnologia, estudo, pesquisa, são 150 pesquisadores e 200 milhões de reais de investimento puro em pesquisa e aprimoramento de produtos e embalagens. É assim que o governo de São Paulo trabalha,
É assim que nós acreditamos que um governo liberal, um governo que acredita e apoia a livre iniciativa, deve conduzir as suas propostas e as suas iniciativas. E finalizo passando um recado para a Folha de São Paulo, cujo repórter ou a repórter deve estar aqui, se não estiver, vai ouvir a informação, contestando a manchete de hoje do Estado de São Paulo. A iniciativa do nosso governo é liberal, nada temos com o PT, governos de esquerda, ou que defendam movimentos paternalistas equivocados que levaram ao caos da economia brasileira do governo Dilma Rousseff. Que fique bem claro para a Folha e para quem produziu uma manchete falsa que não representa o interesse de São Paulo, nem os objetivos do nosso governo. E para finalizar, São Paulo não estoca vento, nem saúde a mandioca. Bom, vamos lá, pegando o gancho aqui do governador, saiu aqui no jornal da Folha hoje, né, que a gente estaria retomando políticas de incentivos fiscais de governos anteriores. É muito importante esclarecer esse ponto. É um governo liberal e que de forma nenhuma a gente está fazendo programas de incentivo fiscal para setores específicos ou guerra fiscal. A atuação dos polos é para identificar falhas de mercado e atuar nas falhas de governo. Nosso trabalho aqui é alavancar a produtividade e competitividade do setor privado, impulsionando e melhorando as políticas públicas nas regiões onde as cadeias produtivas estão instaladas. Aumentar a eficiência e efetividade dos gastos públicos com transparência é nosso dever. Essas políticas públicas já existem, elas só não são coordenadas como elas deveriam ser. Eu gostaria de ressaltar que todo esse trabalho vai ser feito com muita eficiência, ou seja, o mesmo recurso existente. É por isso que a gente tem aqui nessa sala uma sala cheia, né, mencionando e agradecendo a presença de todos, com o setor privado, mas com todos os parceiros que vão empregar essas políticas públicas. Nós temos aqui diversas secretarias representadas, o setor de saúde, o setor de agricultura, o setor de turismo, o setor das nossas universidades, grandes parceiras, a FAPESP em pesquisa, o Paula Souza, são todos que já estão atuando em infraestrutura, segurança pública, porque nós passamos os primeiros quase 4 meses de governo agora, ouvindo cada um dos setores e entendendo que tem muitos entraves que existem para a produtividade e para a competitividade que dependem de nós, sim, do governo melhorar as políticas públicas já existentes.